nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Hoje a igreja celebra em memória de São Timóteo e São Tito. Ambos foram discípulos, companheiros na atividade missionária de São Paulo. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e o enviou de 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fores bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, nós vemos a escolha de outros 72 discípulos. Jesus primeiro escolhe os 12 e agora Jesus escolhe 72 discípulos para enviar na missão. E esses 72 é um número simbólico porque significa a universalidade, ou quer dizer, a igreja que sai em missão a todos os lugares. Como Jesus mesmo disse no evangelista de hoje, ele enviou de 2 a 2 na sua frente, onde o mesmo lugar onde o próprio Cristo deveria ir. E aqui nós vemos o sentido da missão dos discípulos. Os discípulos deveriam ir aonde Jesus deveria ir. Agora imaginemos, Jesus como Deus manda outros no seu lugar. Assim Jesus fará quando Jesus voltar para sentar ao trono ao lado do seu Pai. E aqui a missão é da igreja de levar o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, os discípulos têm a missão no Evangelho de hoje de levar a paz e anunciar que o reino de Deus está próximo. Jesus prepara os discípulos, Jesus reconhece a dificuldade da missão, mas Jesus prepara os discípulos e que eles podem contar com a ajuda do Espírito Santo. Jesus envia de 2 em 2 para que um encoraje o outro na missão. Jesus também reconhece que precisa de mais trabalhadores para a messe, mais e mais. Por isso que a igreja cresceu, se multiplicou, se tornou universal, ou seja, católica. Foi para todos os cantos do mundo. É essa universalidade que Cristo pede para cada um de nós. Que sejamos nós agora os escolhidos para anunciar a paz e o reino de Deus. Jesus reconhece que o mundo rejeitou o próprio Cristo, o próprio Messias. É o que Jesus vai dizer ao anunciar a palavra. Pode ser que sejam rejeitados. Jesus reconhece que envia os discípulos como ovelhas para o meio dos lobos. A dificuldade é grande, mas é a assistência do Espírito Santo
com que faz que nós possamos cumprir a missão que Jesus deseja que nós produzamos os frutos para o reino dos céus. Que nós sejamos esses, que assumamos a nossa missão como evangelizadores missionários e saiamos do nosso conforto para anunciar a boa nova do reino de Deus. Que nós tenhamos essa coragem, essa disposição e possamos verdadeiramente sermos essa igreja missionária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.